a maneira mais eficiente que a gente tem de evitar as birras, embora não seja o nosso objetivo principal, porque as birras têm uma função, elas têm uma funcionalidade para o desenvolvimento da criança, tá? É a gente cuidar das 5 necessidades básicas das crianças. Não são só essas 5 necessidades que as crianças têm, mas a grande maioria das outras necessidades são derivadas dessa. Então a gente fala nessas 5 para ficar mais fácil. Eu quero lidar melhor com as birras do meu filho. Quando a gente tá bem, tá tudo bem, né? Mas é só a criança começar a espernear, só a criança dar sinais de que tá chegando uma birra, parece que sobe aquele fogo e tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, tudo que a gente já sabe, vai embora e a gente se desespera e se embola ali junto com a criança, né? Já aconteceu aí? Aqui já aconteceu muito. Esse é o nosso assunto de hoje da Hora da Borboleta e aqui a gente investe conhecimento e energia para transformar as birras em limites com afeto. Eu sou a Bárbara Malha e há 16 anos eu acompanho mães na transformação da educação com limites e com afeto. Vamos aproveitar que a gente está começando. Aperta no aviãozinho ali embaixo, aperta no botãozinho azul do lado do nome de todas as amigas que precisam assistir essa live contigo, as amigas que estão também se descabelando, também arrasando quando tudo tá bem, mas quando a coisa encrespa, tudo descamba junto com a birra da criança. Vamos lá, mulherada? Antes da gente começar, deixa eu lembrar que segunda-feira que vem começa o Descomplicando as Birras com Limites com Afeto. Para te inscrever é só ir lá no link em azul na nossa bio, é gratuito, vai ser aqui pelo Insta e pelo YouTube. As aulas vão ficar gravadas, se tu não puder assistir ao vivo, depois tu recebe por e-mail. Então te inscreve, não perde a chance que vai ser joia, joia, joia. A anatomia da birra, assim ó, de cabo a rabo para vocês. Então vamos lá. Prime, bom dia! Eu quero amamentar a fofolete. Então vamos começar falando um pouquinho, bem pouquinho, porque a gente já falou isso em outros momentos e não é o objetivo da live de hoje, né? Sobre o que é a birra. Porque a partir da nossa compreensão, bom dia, Renato! A partir da nossa compreensão do que é a birra, que a gente pode, talvez, conseguir olhar para ela de um lugar diferente e aí conseguir lidar diferente também, né? Então, o que acontece? O que é a birra? A birra é um evento comum, usualmente em crianças, entre mais ou menos, tá, gente? É mais ou menos, muitas vezes vai fugir disso e não quer dizer que é um problema, mas é mais comum entre crianças entre 2 e 4 anos, embora possa acontecer fora dessas faixas etárias e não necessariamente quer dizer que tem alguma coisa errada, tá? O que acontece nessa fase? Essa fase é uma fase que as crianças estão se individualizando, elas estão começando a entender que elas podem querer e precisar coisas diferentes daquilo que os cuidadores acham que elas querem e precisam. Então elas estão construindo a sua autonomia, elas estão descobrindo que elas são outras pessoas e que elas podem querer uma coisa diferente que a mamãe. Olha que coisa bonitinha, né? Então elas estão muito nessa busca de fazer as coisas sozinho, de aprender as suas habilidades manuais, querem comer sozinhos, querem botar o calçado sozinhos, querem vestir a roupa sozinho, querem subir a escada sozinho. É a idade do eu consigo, né? Quem aí já tá cansado de ouvir essa frase? Eu faço, eu consigo, é meu, né? Porque a criança tá descobrindo que ela é uma pessoa descolada desses cuidadores, porque até então a criança conta 100% com a ajuda desses cuidadores para identificar o que ela precisa, para ir atrás do que ela precisa para suprir as necessidades. Então, o que ela faz? Quando ela tem um desconforto, ela chora. E aí nós, os adultos que cuidamos dela, vamos tentar descobrir o que ela tem e vamos tentar suprir essa necessidade. Ali, a partir de 1 ano e meio, chegando para os 2 anos, eles começam um movimento de fazer isso de maneira autônoma, de tentar entender o que eles precisam, o que as sensações do corpinho deles significam e ir atrás de suprir essas necessidades que eles começam a identificar muito primariamente, tá? Acho que isso é importante a gente dizer também, que não é como se assim, de uma hora para outra, a criança já identifica tudo, já sabe tudo, já... Não, é um longo caminho que começa aí. Então, o que acontece? A gente tem uma criança que se a gente olhar para uma criança de 2 anos, ela é um bebê gigante, né? Ela é um bebezão. Ela ainda, né, toda redondinha, toda fofinha,
mas ela tem já uma cognição que traz à tona vontades e necessidades que esse corpinho nem sempre vai acompanhar. Então, usualmente, quando a gente olha para uma criança de 2, 3 anos, é uma criança que quer muito essa autonomia, quer muito essa independência, mas que tem um corpinho que não vai responder à altura do que ela imagina. E aí vocês imaginem como isso é frustrante, tá? Vocês pensem, por exemplo, vamos pensar agora, se a gente resolver agora, do nada, aprender a fazer tricô. Mas aí eu quero começar assim daquele ponto mais difícil de todos, aquele que dá nó no dedo. E eu nunca fiz tricô. E eu quero fazer, e eu quero começar do ponto mais difícil. Eu vou me atrapalhar, né? Muito provavelmente vai ser frustrante. E eu aqui, adulto, que sou cheio de recursos para entender que tricô é um negócio difícil, que eu tô começando de um ponto difícil, Imaginem uma criança de 2 anos, que quer fazer as coisas, não consegue ainda aprender quão complicado e complexo pode ser fazer isso, e tem um corpinho que não vai ter ainda as habilidades para fazer isso. Vocês já viram que coisa agoniante que muitas vezes é a gente ver uma criança de uns 2 anos com um garfo tentando espetar uma ervilha? Um ovinho de codorna? Gente, dá aflição, né? Porque toda aquela concentração, é toda aquela energia, é todo aquele empenho para fazer uma coisa que é difícil, mas que eles não entendem quão difícil é e que esse corpinho também não consegue responder ainda à altura do que precisaria de habilidade para cumprir aquela tarefa. Então fica um salseiro, né? Então essa é a vida de uma criança por volta dos 2 anos. É um dia que inclui muitas frustrações. E aí quando a gente diz assim, precisa deixar a criança se frustrar, é disso que a gente está falando. A gente não está falando de trazer frustrações extras deliberadamente porque a criança precisa aprender a se frustrar. Não! A vidinha deles é cheia de frustrações. Eles querem colocar o calçado e o pé não entra. Eles querem puxar a calça e ficar torta. Então, assim, são frustrações que eles têm habilidade ou estão construindo as habilidades de lidar, e são frustrações cotidianas, são frustrações pequenininhas do tamanho deles, né? Então a gente não precisa imprimir nenhuma extra, o dia deles já é cheio de frustrações. E aí o que acontece? Eles acordam o dia com os tanquinhos lá todos cheinhos, né? Eles estão descansadinhos, vão tomar seu café da manhã, tão organizadinhos. Só que esse dia, ele vai virando uma coleção de frustrações. Então, a criança vai... Caímos e voltamos. Estávamos falando que a maneira mais eficiente que a gente tem de evitar as birras, embora não seja o nosso objetivo principal, porque as birras têm uma função, elas têm uma funcionalidade para o desenvolvimento da criança, tá? Mas então, a maneira mais eficiente que a gente teria de cuidar das birras e evitar que elas aconteçam com tanta intensidade e tanta frequência, é a gente cuidar das 5 necessidades básicas das crianças. Não são só essas 5 necessidades que as crianças têm, mas a grande maioria das outras necessidades são derivadas dessa. Então a gente fala nessas 5 para ficar mais fácil da gente manter ali o nosso checklist, né? Então, alimentação e eliminação, se essa criança está comendo legal, se naquele dia ela se alimentou quanto ela precisava, não foi de mais, não foi de menos, e se ela está em dia com xixi e cocô. Tá? Porque uma criança, por exemplo, que está constipada, que está 4 dias sem fazer cocô, ela vai estar com seu limiar de tolerância muito menor, ela vai estar desconfortável, ela vai estar mais irritada. Então, isso é um fator que pode ser um desencadeante, tá? Descanso e sono. E aí não é só sono, é sono e descanso. Então, se essa criança tem uma rotina que está demandando demais, que ela está muito cansada, que ela está fazendo muitas coisas, também pode ser um gatilho importante, né? Ela não está descansando o que ela precisa. Entretenimento, que esse dia tá legal? Ela tá fazendo coisas que são instigantes, que instigam a curiosidade dela, que permitem que ela gaste energia, mas que ela também se equilibre descansando. Ela tá legal, tá interessante, tá massa esse dia? Segurança, que aí a gente está falando principalmente das questões de rotina, tá? E previsibilidade. Então, essa criança está sendo cuidada hoje pelos cuidadores que ela tem como referência.
ela tá em ambientes que ela conhece, confia, a rotina dela tem uma sequência de eventos familiar, que ela sabe o que que vem depois, o que que vamos fazer agora, o que que vai... Tá? Segurança. E por último, mas não menos importante, talvez seja o mais dos 5, o afeto. Essa criança tá sentindo hoje que ela é querida, que ela é especial, que as pessoas dessa casa gostam da companhia dela, ela sabe que coisas que ela faz que agradam as pessoas que estão com ela, tá? Então, manter o olhar atento para essas 5 necessidades vai nos ajudar a evitar, dentro do possível, as birras, tá? Então, se eu sei que, nossa, hoje a alimentação foi um caos aqui, a criança não almoçou bem, fez um lanche meia boca, então eu tô sabendo, eu tô com o meu alerta ligado de que de repente ela tá com fome, de repente ela tá desequilibrada nisso. Então eu vou cuidar disso antes que isso vire um gatilho para uma birra, tá? Mas aí, importante, a birra pode não acontecer na frente do prato de comida. A birra pode acontecer lá na rua, porque a pedrinha que ela jogou não acertou no lugar onde ela queria, lá no açude. Entendem? O estopim da birra, o gatilho, aquilo que desencadeia a birra, nem sempre vai nos dar a dica do que era a necessidade que estava negligenciada. Nem sempre vai ter a ver. Nem sempre vai ter um sinal do que essa criança precisa. A gente sabe que ela precisa de algo. A gente sabe que tem algo ali que ela não está conseguindo lidar. Mas o estopim, aquilo que foi a gota d'água, nem sempre tem a ver com o que ela precisa, tá? Então isso é super importante, porque às vezes a gente fica rodando em looping ali ao redor desse estopim. Mas meu Deus, mas por quê? Mas olha isso aqui, vou resolver isso aqui, querendo resolver o gatilho ali, aquele momento, aquela fagulhinha, e às vezes aquilo não tem necessariamente a ver. Aquilo foi só assim a última gotinha. A criança está vindo com essas outras tensões, está vindo com essas outras necessidades em aberto. Então não é sobre o copo azul, não é sobre a pedrinha no açude, é outra coisa, tá? E aí uma coisa bem importante também é a gente entender que no momento que começou a birra, não resolve muito a gente fazer tentar achar, né? O que foi? O que ele estava precisando? Porque daí, nesse momento onde a gente já está numa crise de birra, a nossa postura é de acolher esse evento, reorganizar a criança, e aí depois a gente vê se tem alguma coisa em desalinho que precisa ser cuidada, né? Então, no momento que começou a birra, já começou, não é mais hora de ficar tentando resolver aquilo ali, tá? Não adianta, então tá aqui, toma. Ai, era fome, meu Deus, toma aquilo. Não vai resolver. Primeiro a gente organiza, tá? Vocês lembram quando os bebezinhos de vocês eram recém-nascidos? E aí a gente às vezes se perde, ou às vezes a gente não tem esse feeling aí dos sinais de fome, e a criança começa a chorar desesperada, e a gente é fome, faz tempo que não mama. Vocês já tentaram botar um bebê desesperado de fome no peito? Eles não conseguem mamar, porque eles estão muito desorganizados. A fome é tanta que eles já não conseguem mais se achar para conseguir mamar, né? É isso que acontece na crise de birra. Eu posso ter clareza absoluta que o que essa criança tem é sono, mas naquele momento ele não vai conseguir aceitar dormir, porque ele tá desorganizado, já foi, sabe? O trem partiu. A gente precisa reorganizar a criança, deixar ela centradinha de novo, e aí a gente vai suprir essa necessidade, se a gente entender qual é, tá? Outra coisa importante, nem sempre vai ser uma coisa pontual, né? É só sono. Normalmente as nossas necessidades, elas estão todas em, vamos dizer assim, em graus diferentes de negligência, né? De desequilíbrio. Então eu tô com um pouquinho de fome, tô com bastante sono, tô com um pouquinho de vontade de fazer xixi, tô meio saco cheio, entediado. É tudo meio junto, né? Então é mais a gente tentar fazer esse checklist pra gente tentar mais ou menos descobrir o que pode estar assim, gritando mais. O que pode estar naquele momento sendo a necessidade mais gritante para essa criança, tá? Mas antes, lembrem, antes a gente reorganiza. Não adianta querer suprir necessidade das crianças na hora que elas estão fazendo birra. Na hora que elas estão fazendo a crise de birra, elas estão não
responsivas. A criança não está te ouvindo, tá? Não é uma sensação, ela não tá ouvindo mesmo. Então não adianta a gente querer resolver, a gente querer atender, não adianta mais, tá? Na hora da birra, 3 coisas, 3 passos fundamentais. A gente vai acolher, oferecer um acolhimento, mesmo sabendo que essa criança pode estar não responsiva, mesmo sabendo que ela pode não responder e nem ouvir o meu convite, é importante fazer o convite mesmo assim. Então a gente chama, eu vi que tu tá muito nervoso, tu quer o meu colinho? Vem cá, quero muito te dar um abraço para te ajudar. Sabendo que a criança provavelmente não vai aceitar e não é pessoal. É porque realmente ela já não tá mais responsiva, tá? Segunda coisa, cuidar da segurança. É super importante que a criança esteja num espaço onde ela pode se mexer, porque a agitação motora é uma das coisas que é uma das coisas super eficientes para reorganizar esse corpinho. Então ela precisa se mexer, chutar, espernear para se liberar dessas tensões. A gente acumula as tensões nas nossas extremidades, a gente acumula tensão aqui. Então, quando a criança grita, quando ela se sacode, quando ela bate, quando ela chuta, ela tá liberando essas tensões. Então, para ela se reorganizar, é importante que ela se movimente. Para isso, é importante também que ela esteja num ambiente onde isso seja seguro. Então, um lugar que tem uma mesa de vidro, que tem uma quina de cadeira, que não é o lugar ideal. Então, nesses casos, se a criança está num ambiente que oferece risco diante do movimento dela, a gente leva a criança para um lugar tranquilo. Então, a gente leva a criança para um lugar onde tem um espaço mais amplo, que ela possa se mexer sem bater em nada, sem bater em ninguém e tal. Outra coisa importante quando a gente pensa na segurança é a exposição. Então, se eu tô no meio do supermercado 6 da tarde, não é hora, não é lugar, não é justo que a gente exponha essa criança, porque a gente sabe que as pessoas, via de regra, a maioria ainda não está preparada para acolher uma criança que está no momento de birra. Então, é uma exposição para a criança e para quem está cuidando dela, porque vão aparecer muitos zoinhos revirantes. Vão aparecer muitos olhares julgadores. Em muitos momentos vão aparecer, inclusive, comentários indesejados, tá? Então, não se exponham e não exponham a criança a esse momento desnecessário. Peguem a criança do jeitinho que der, polvo, né? Deslocado, e levem pelo menos para um cantinho, para um lugar mais reservado, onde não tenha tanta gente, onde não tenha tanta luz, onde não tenha tanta coisa acontecendo, tá? E aí, o terceiro passo, que é talvez o mais importante, é respirar. Respira. Fica pertinho da criança, num lugar, numa distância onde não te exponha a chutes e pontapés e socos, mas que ela consiga te ver, que ela sinta a tua presença e respira. Se der para sentar, senta. Se der para ficar numa posição confortável, fica. E foca em respirar. Por quê? Porque a criança vai procurar em ti a calma que ela não encontra nela naquele momento. Ela vai olhar pra gente, na hora que o cérebro dela conseguir restabelecer alguns contatinhos ali, ela vai procurar por espelhamento. Vocês lembram dos neurônios espelhos que a neurociência descobriu? A gente tem falado muito deles aqui, que são neurônios que a gente tem, que tem capacidade de imitar, de espelhar o estado comportamental de pessoas que estão conosco. Então, se a criança tá com uma pessoa que tá... a tendência é que ela espelhe esse estado de comportamento. Agora, se na hora da birra, quando ela consegue recobrar um pouquinho essa integração lá no cérebro dela, quando ela consegue restabelecer um pouquinho de contato, ela olha e tem alguém tranquilo, as chances são de que ela vai se tranquilizar mais rápido, com mais facilidade, porque ela consegue colar nesse estado emocional, nesse estado comportamental e replicar. Tá? Diferente, aí vocês imaginem, por que é importante, por exemplo, tirar do chão do supermercado? Porque se quando ela consegue recobrar um pouquinho, ela olha e tem gente olhando feio, ela olha e a mãe tá morrendo de vergonha, fazendo de tudo para que aquilo acabe, a tendência é que ela não vai conseguir se tranquilizar. A gente não tá oferecendo espelhamento de uma situação que vai favorecer que ela se tranquilize,
tá? Então, respirar e tentar pensar assim, aqui tem que estar a calma que ele precisa, aqui tem que estar a calma que ele precisa, aqui tem que estar a calma que ele precisa. E aí, na hora que a criança começa a diminuir a intensidade da birra, porque quem já viu, né, uma criança com uma crise de birra completinha, já viu que é assim, né? Tem um picão e ela mantém nesse pico e daqui a pouco ela começa a dar uma aliviadinha e volta, dá uma aliviadinha e volta, até que ela calme de vez, né? Então, quando ela dá essa aliviadinha, que é quando usualmente o grito fica menos intenso, ou tem intervalos entre os gritos, ou esse choro começa a ficar né? Um sobe, desce. E esse corpo também para de se mexer com tanta intensidade, faz intervalos ou para. Esse momento a gente volta para o passo 1. E aí a gente oferece de novo o acolhimento, tá? Então, eu queria muito te dar um abraço, eu quero muito te dar um colinho. Tu pode vir aqui no meu colinho? Eu posso ir aí te dar um abraço? E aí, se a criança aceitou, beleza, estamos indo para o encerramento. Aí a gente acolhe de coração levinho, tranquilo, porque a gente já teve tempo para se tranquilizar, né? E deixa que a criança descanse ali, porque a gente precisa se dar conta, assim, do quão extenuante é uma crise de birra. Imaginem vocês fazer só aqueles movimentos que a criança faz durante a crise de birra, durante aquele tempo. Aí associa isso choro descontrolado. É exaustivo, a criança fica exausta depois de uma crise de birra, né? É muito comum que eles durmam depois que se acalmam, né? Então, assim, estão exaustos, estão cansados, precisam recarregar aqui no nosso colinho, descansar e recarregar afeto. Então, a gente acolhe, a gente dá o colinho, a gente fica com eles ali até que eles tranquilizem bem, até que fiquem bem frouxinhos no colo, né? E aí, queiram fazer suas atividades. Ah, não precisa amarrar, fechar, dar bronca, palestra, falar que não precisa, tá? Se ficou alguma coisa em aberto no gatilho da birra, se o gatilho da birra foi uma tomada de decisão, por exemplo, queria levar, sei lá, o brinquedo da patrulha canina e eu disse não, e aí aquilo foi... Se a criança traz isso à tona de novo, aí a gente amarra. Não quer dizer que a gente vai ceder e também não quer dizer que a gente não possa ceder, tá? Parem, reflitam e decidam. Não tem regra aí. Lembre, dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário. Então, se eu posso atender, se tá ok, se não vai ferir lá os meus 3 critérios, saúde, ética, bem-estar coletivo, e eu acho que tudo bem ceder, ainda que aquilo tenha sido um gatilho de birra. A gente não está ensinando a criança a fazer birra para conseguir o que ela quer quando a gente flexibiliza algum gatilho de birra. Não se preocupem, tá? Na semana passada, na sexta-feira, a gente falou sobre birra do andar de cima e birra do andar de baixo. Pode te ajudar a ver essa live se tu tem essa sensação de que ceder vai fortalecer essa sensação da criança que a birra é um artifício. Vai lá que tem uma diferença bem importante entre as duas coisas e tu vai ver que pode ficar tranquilo. Depois de uma birra, a gente faz o que é preciso. Se a gente achar que é possível ceder e que vale ceder, ok. Se não, não, tá? E toca o baile. Caso eu ofereça esse acolhimento, a criança amoleceu lá, ofereci o acolhimento e ela não aceitou, é comum que venha um novo pico, tá? A gente segue fazendo a mesma coisa, cuidando da segurança, respirando, amoleceu de novo, eu ofereço de novo. E eu sigo assim até que a criança consiga efetivamente aceitar o acolhimento, se tranquilizar para a gente poder tocar a vida, tá? Sem afobamento. Sem pressa, lembrem dos neurônios espelho. É a mesma situação de quando a gente quer fazer a criança dormir e tem um compromisso depois. A criança não dorme. Então, se vocês estão ali sendo presença nesse momento da birra e tentando trazer essa tranquilidade, mas tô com pressa, a tendência é que demore mais, tá? Então, se entreguem mesmo ao momento, fiquem ali, respirem fundo, pensem, eu tô aqui com ele. Depois eu vou resolver as outras coisas, tá? E vocês vão ver que isso tende a diminuir muito o tempo da birra. E a intensidade também, em muitos casos, tá?
Borboletas lindas, essa foi a hora da borboleta de hoje. Hoje a gente falou sobre como acolher as crianças no momento da birra. Falamos das 5 necessidades básicas, como elas são importantes, que são o nosso trunfo para a gente tentar evitar as birras. Embora as birras tenham uma função super importante para as crianças se reorganizarem, é o nosso botão lá da CPU de reset, é o desligar no poste das crianças para a gente recomeçar com outra energia. Então, a live vai ficar gravada. Se tu não pegou desde o comecinho, volta lá para ver desde o começo que tá joinha. E relembrar o convite, segunda-feira que vem, dia 25, às 8 da manhã, a gente começa Descomplicando as Birras com Limites com Afeto. Vão ser 3 encontros, sempre às 8 da manhã, das 8 até por volta das 9h30, 10 horas. Gratuito, 100% online, aqui pelo Insta e pelo YouTube. Para te inscrever, é só clicar no link azul lá na nossa bio. Quem não conseguir assistir ao vivo, vai receber por e-mail para assistir depois. Então, não deixe de se inscrever, porque é a chance de assistir a aula, mesmo não podendo estar ao vivo. Deixa eu ver o que a Camila colocou aqui antes de a gente encerrar. Meu filho tá com birra e tem hora que ele quer bater. Como proceder nessas horas? A gente segura com gentileza a mão da criança, tá, Camila? Sem apertar, só segura para conter mesmo. Diz, bater dói, eu não gosto. Como que eu te ajudo? Tá? Sem palestrinha, sem ficar blá, 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 só bater dói, eu não gosto. Como que eu te ajudo? Tá? Gente, muito obrigada pela companhia, um bom dia. Amanhã a gente tem de novo às 8h20 da manhã. Vamos ver aqui qual é o nosso tema de hoje. Amanhã. Hoje foi Quero Lidar Melhor com as Birras. Amanhã faremos Você Tem o Poder de Fazer o Seu Filho Ficar Bem. Amanhã é o dia da gente descobrir qual é o nosso superpoder. Um beijo, borboletas. Fiquem bem e até amanhã.